Agora, concluindo o capítulo 1, eu trouxe uma disposição com todas as referências e eu dividi elas em partes, o que está de acordo com o nome que eu coloquei em cada um dos áudios. E desse modo, é mais fácil de encontrar a referência específica de cada uma dessas partes. Então, inicialmente, na parte 1, eu tenho essas 4 referências. A primeira delas eu utilizei tanto na parte que eu falo sobre o TDAH, como também quando eu abordo sobre o tema de confiança e o desempenho em matemática, que é esse último tópico. E a gente consegue falar então acerca dessa primeira referência. Então, esse estudo que foi realizado no ano de 2020, ele traz relações cruciais que estão interligadas com o TDAH e a matemática. Todavia, essa pesquisa acaba não tendo um maior peso por as participantes não serem da área de exatas e nem especificamente da área de matemática. Mesmo tendo uma amostra relativamente grande, de 425 alunos, a quantidade de alunos com TDAH nesse estudo é subrepresentada em 5,9% somente. Porém, devemos concordar com os apontamentos finais que os autores colocam sobre os educadores, no qual descreve sobre a necessidade de ter ciência das possíveis dificuldades enfrentadas por esses alunos com TDAH no ambiente acadêmico. Com os dados fornecidos pela pesquisa, podemos verificar que abordar essa falta de confiança pode ajudar a apoiar esses alunos. Além disso, também a gente pode entender a necessidade de promover a entrada desses profissionais com maior conhecimento sobre o TDAH, ancorados com as pesquisas científicas sobre esses transtornos. Esse conjunto de mudanças poderá ajudar a escapar da exclusão tanto escolar e social, diminuindo seu sofrimento e da sua família. Mesmo que essa pesquisa não tenha abordado diretamente o sofrimento psíquico, sabe-se que o sentimento de fracasso e impotência são presenças constantes na vida das pessoas que apresentam esse transtorno. Por fim, os diferentes déficits cognitivos que as crianças com TDAH ou até mesmo com dislexia apresentam justificam os achados sobre o fracasso escolar a qual elas estão sujeitas. A escola não tem conseguido reconhecer os sinais da dislexia nessas crianças, tem utilizado práticas pedagógicas que ajudem a superar as suas limitações. De fato, há muito tempo a ciência da leitura evidencia que a estimulação precoce das crianças dislexas evita o surgimento dos sintomas mais graves. A educação brasileira, principalmente, ela precisa acompanhar mais de perto esse avanço científico para conseguir incluir dentro do ambiente escolar essa ciência da leitura. Um outro estudo também que é colocado nessa parte é esse quarto de Stark, que eu coloquei algumas citações breves, mas acabou estando presente nessa primeira parte, no qual tem grande relevância porque analisa a concorrência do TDAH com a dislexia, bem como a correlação entre eles, a fim de contribuir melhor para essa compreensão. É importante ter em mente que esse trabalho não foi realizado no Brasil, e isso pode ter uma implicação direta com os achados dele. Comentando acerca da segunda referência, que é Daphne, ela foi utilizada dentro do trabalho na parte que eu descrevo sobre as pesquisas do ensino superior que envolve o TDAH, especificamente nessa primeira que fala sobre os preditores de sucesso acadêmico para calouros com TDAH. Dentro desse estudo de Daphne do ano de 2022, discutido naquela parte, tem a sua relevância, porém deve ser elucidado as limitações que até mesmo o autor pontua, como por exemplo, a análise ter durado somente 4 anos. Ele evidencia que tanto o período da análise quanto outras questões têm ligação direta com os resultados da segunda questão da pesquisa. Ademais disso, também o modo que eles relatam e a forma que foi disponibilizados esses achados, esses dados, havendo somente os dados quantitativos, não há colocações sobre o que os participantes pontuaram dentro das entrevistas, nem nada do tipo. E para mim eu acho isso prejudicial, porque dentro dos outros trabalhos, em vários momentos foi compartilhado essa essas colocações dos participantes, dos entrevistados, e eu gostei de conseguir ler e em vários momentos ter uma identificação com outras pessoas com TDAH ou outras pessoas com dislexia.
Outro fato importante é que essa pesquisa ela é realizada somente com calouro. Os pontos levantados acabam sendo indicadores para estudos subsequentes, todavia não traz evidência sobre o que é um preditor de permanência desses estudantes no ensino superior. Por fim, o último estudo que eu quero discutir é esse terceiro de Laguez, no qual ele foi utilizado dentro da parte que eu discuto sobre as dificuldades acadêmicas enfrentadas por esses estudantes com TDAH, no qual eu até trouxe alguns relatos e alguns dados. Esse trabalho traz vários relatos importantes dos entrevistados, mesmo que sejam poucos, há uma grande importância nesse compartilhamento por parte desses alunos com TDAH, principalmente pelo fato que eles tocam em alguns pontos que estão associados a alguns momentos de fragilidade no qual eles vivenciaram. Contudo, o estudo leva em conta o que é disposto de acomodações, acessibilidades em uma faculdade fora do Brasil, o que pode também ser uma realidade no país. Todavia, isso acaba sendo inconclusivo se relacionar a outros locais, como, por exemplo, se relacionar às acomodações, acessibilidades que são fornecidas no Brasil. Isso se altera até mesmo dentro das instituições de ensino superior, no próprio país. Outro fato também que pode alterar devido ao local é a forma que as pessoas se relacionam com os seus rótulos, muitas vezes. Elas lidam com o fato de ser uma pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. De modo geral, eu perpassei por todas as referências utilizadas dentro dessa parte 1, que está somente vinculado ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Após, a gente vai discutir as outras partes do trabalho e as suas referências.